Meus amados, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Está circulando um vídeo na internet que fala sobre o fim do mundo. E esse fim do mundo, segundo este vídeo, está previsto para 2017. E eu vou pregar uma palavra aqui, segundo a própria palavra de Deus, onde nós vamos fazer uma comparação sobre o que falam e até mesmo sobre a palavra de Deus, o que Deus diz a respeito de fim de mundo. 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, fala claramente a respeito do finais dos tempos. E diz dessa forma: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele. Paulo tinha uma esperança e orava até mesmo pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e pela nossa união com Ele, porque diz a palavra de Deus que Deus virá a arrebatar a sua igreja. Mas Paulo faz uma ressalva tremenda a respeito dessa situação, e quando falarem de fim de mundo, ou quando falarem a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo pede para que nós não venhamos nos mover facilmente pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria vontade, e que nem venhamos a ficar perturbados, quer por espírito ou por palavra persuasiva de sabedoria humana, quer por epístola, quer por estudo, quer por escatologias, quer por filosofias. Todo tipo de estudo humano, nada comprova os finais dos tempos segundo a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo falou assim que somente o meu Pai sabe o dia do juízo. Somente o meu Pai saberá o fim. Mas Ele nos alertou: haverá guerras e rumores de guerra, e então virá o fim. A palavra do Senhor nos diz claramente que o Senhor é conosco até o final dos tempos. Ele disse que estaria conosco em nome de Jesus Cristo de Nazaré todos os dias até a consumação dos tempos, em espírito e em verdade. Mateus capítulo 24, quando Jesus sai do templo, enquanto caminhava com seus discípulos, aproximou-se dele e mostrou a construção daquele templo aos seus discípulos. E vocês estão vendo este templo? Vocês estão vendo esta construção? Perguntou ele aos seus discípulos. Pois eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque serão derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos vieram até ele e perguntaram em particular e disseram: dize-nos quando acontecerá essas coisas e qual será o sinal da vinda do final dos tempos. E Jesus respondeu claramente: cuidado, para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos de vocês, por persuasão de palavras e sabedorias humanas. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerras, mas não tenham medo. Não tenham medo destas coisas e nem andam movidos de qualquer jeito por palavras persuasivas. É necessário que tais coisas aconteçam. Quando essas coisas vêm a acontecer para nos alertar, é sinais que nós vamos ver muito falso profeta sobre a terra e muitos dizendo até mesmo eu sou o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Vocês, ao ouvir falar essas coisas, que nação se levantará contra nação e reino contra reino, é o que nós vemos hoje em dia, as guerras de nações contra nação. Esse mundo e esse Estado Islâmico se levantando e provocando verdadeiras revoluções em termos até mesmo de terrorismo no mundo, aonde nós, os filhos de Deus, estamos guardados destas coisas, porque essas coisas não tocam na igreja. Quando você vê um missionário indo para essas regiões aonde há esses conflitos, até mesmo de terrorismo, essas coisas, aí
é tentar a Deus, porque Paulo, querendo ir para Roma, ele foi impedido pelo próprio Espírito Santo para descer a Macedônia. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então nós temos que orar até mesmo para saber o que fazer, porque nós não podemos ir para uma região de conflitos simplesmente para tentar ao Espírito Santo como se nós fôssemos salvos. Não, a Bíblia fala vigiar e depois orar. Então nós não podemos provocar essas coisas no mundo espiritual. Então eles os entregarão para serem perseguidos, disse Jesus aos seus apóstolos, e condenados até mesmo à morte, e vocês serão odiados por todas as nações. Por todas as nações. E virá muitos falsos profetas, perseguirão, enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade e o amor de muitos se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando você passar por toda essa situação de aflição em relação ao mundo, ou em relação a pessoas dizendo que está perto o fim do mundo, e você vê até mesmo governo se levantando contra governo, políticos roubando ao erário público, você não tem que se preocupar com estas coisas, porque o evangelho do reino ainda terá que ser pregado por todo o mundo e dar testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é aquele evangelho que Jesus Cristo pregava, onde o mudo falava, o cego enxergava e o surdo ouvia, aonde o coxo andava e aonde até mesmo era ressuscitado os mortos. Um evangelho de cura, de maravilhas que existia na vida do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que eis que farão obras maiores do que esta. Então aquele homem que é movido pelo Espírito Santo nesses últimos tempos vai dar sinais que Deus é com ele. E o próprio Espírito Santo vai realizar milagres ainda maiores do que o que Cristo fez naquela época. E depois que você vê esses sinais na terra, que este evangelho do reino foi pregado, só então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê e quem entenda tem que dar uma olhada lá em Daniel, porque o filho da perdição se assentará no trono da graça. E isso nós vamos ver daqui a pouco em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver no telhado da sua casa, que não desça para tirar dela alguma coisa. E quem estiver no campo, que não volte, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para pegar alguma coisa, para pegar o seu manto, ou para pegar até mesmo a vestimenta, se está sentindo frio ou calor na época do arrebatamento. Como serão terríveis aqueles dias. Muitas mulheres grávidas vão estar até mesmo, outras vão estar até mesmo amamentando, e aí Jesus vai vir, assim como um raio cruza do Oriente ao Ocidente, para resgatar a sua igreja. Todos esses sinais já foram dados. A qualquer momento Jesus pode sim, em nome de Jesus, se levantar, mas tem algumas condicionais para que ele venha a essa terra e arrebate a sua igreja, segundo a palavra de Deus e segundo o que vamos falar aqui no decorrer dessa ministração, desta pregação, pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazaré. Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve, quando isso começar a acontecer, quando houver esses princípios de fim de mundo. E jamais houve esses princípios. Esses princípios nós estamos sentindo eles na nossa época. Se aqueles dias forem abreviados, ninguém ia sobreviver. Se Deus trouxesse esse dia do arrebatamento para esses dias que nós vivemos, amados, eu quero saber quem é que ia sobreviver. Dificilmente muitos, e até mesmo da casa do Senhor, da igreja do Senhor, iria ficar, porque ama mais o mundo do que ao próprio Deus, ama mais ao mundo do que a própria igreja do Senhor, ama mais ficar com os ímpios do que até mesmo ficar em comunhão com os irmãos. E por causa dos eleitos da casa do Senhor, daqueles que estão ali orando a Deus para que Deus venha salvar cada vez mais pessoas, é que esses dias são abreviados.
Amados, em nome de Jesus, se então alguém lhe disser, vejam aqui, olha aqui o Cristo, ele faz milagre, ele está ali, não acredite nisso não. Se alguém falar para você assim, olha, o final do tempo vai ser em data tal, também não acredite nisso não, você sabe por quê? Porque somente Deus vai executar esse dia, só Ele sabe esse dia. Pois aparecerão os falsos cristos, os falsos profetas, amém? E realizarão até mesmo os grandes sinais, até mesmo maravilhas, se possível, e enganarão até mesmo os eleitos de Deus, porque não andam segundo o entendimento da palavra do próprio Deus. Vejam que eu estou avisando aqui antecipadamente para que ninguém venha te enganar pelo poder do nome de Jesus. Assim, se alguém disser ele está lá, ou está no deserto, ou saiam para cá, ou vão para lá, ou ele está ali dentro de casa, não acredita nisso não, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, ou ele está na mídia, cuidado, em nome de Jesus, isso é só engano, porque a Bíblia Sagrada diz, lá no Mateus 24, 27, fala assim, porque assim como o raio brilha do Oriente ao Ocidente e se mostra de um lado para o outro, assim será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, vai vir como se ninguém esperasse a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser de uma hora para outra. E aonde houver até mesmo um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E imediatamente virá a tribulação. Naqueles dias, o sol vai se escurecer, amado. A lua não vai dar mais a luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Todo principado, toda potestade, toda hostes do mal, todos os demônios, toda ordem no mundo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai ser abalada na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então aparecerá no céu o grande sinal do Filho de Deus, do Filho do homem. E todas as nações da terra se lamentarão, porque não ouviram a pregação do Evangelho. E verão o Filho de Deus, o Filho do homem virá numa nuvem, no alto céu, com poder e grande glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai enviar à sua frente até mesmo os seus anjos, com grande trombeta e som, em nome de Jesus. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos da terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de uma parte a outra das extremidades. Aprendam esta lição. Aprendam até mesmo a lição da figueira. Quando os ramos renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que está próximo este fim, pelo poder do nome de Jesus. Quando houver paz entre Israel e Cisjordânia, quando houver paz entre Israel, Líbano e mundo árabe, e isso perseverar, você pode ter certeza, meu amigo, que virá o fim. Porque quando cessarem as ameaças contra Jerusalém, então é o sinal, é outro grande sinal que está próximo ao fim e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Assim também, quando vierem todas estas coisas, saibam que o fim já está às portas. Eu lhes asseguro, pelo poder do nome de Jesus, que não passará esta geração. Eu creio nisso, por causa que as coisas estão muito, mas muito semelhante à palavra de Deus, os acontecimentos. Não passará essa geração e todas essas coisas que acontecem para anteceder até mesmo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Está próximo. Mas existe algumas condicionais. A palavra do Senhor diz no Mateus 24, 36, fala assim, que quando o dia e a hora chegar, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Assim foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho, Jesus Cristo de Nazaré, a esta terra, pelo poder do nome de Jesus. Meus amados, para completar esta pregação tremenda, Paulo fala lá no 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, que não vos movais pelo vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavras. Amados, quer por epístola, como se o dia do nosso Senhor Jesus Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Amada, a apostasia é um levante contra tudo
que se manifesta no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Apostasia é o filho do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então, ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E o filho da perdição vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará até mesmo no trono da igreja do Senhor, no templo de Salomão, como Deus, no templo do próprio Deus, querendo parecer Deus, mas não é Deus, amado. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode vir até com poder e sinais, mas não é Deus, porque ele está sentado na terra. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo virá do alto céu, virá como um raio cruza do oriente ao ocidente, será a vinda do Filho de Deus. Não vos lembrais dessas coisas, porque eu estou dizendo antes que isso vos aconteça, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora vocês sabem o que detém, para o seu próprio tempo será manifestado. Quando você vê este filho da perdição se levantando na terra, ele ainda não toca na igreja. Porque ele vai se levantar. É perigoso alguns da igreja ainda enxergar ele na terra, mas ele não vai tocar. Porque a tribulação só virá depois do arrebatamento da igreja. Porque esse mistério da injustiça já opera no nosso meio, amado. O mistério da injustiça já está operando na terra. O sistema já trabalha para o caos. Somente há um que agora o retém, para que do nosso meio seja até mesmo tirado. É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem detém a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o próprio iníquo, é o próprio filho da perdição. Porque quando a gente vê ele chegando com sinais e maravilhas, aí o Senhor Jesus Cristo arrebata a sua igreja, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua glória, pelo poder do nome de Jesus, porque Deus ele é fiel. A esse cuja vinda, o filho do iníquo, o filho da perdição, é segundo até mesmo a eficácia de Satanás. Ele vai vir praticamente com os mesmos poderes que Satanás tem. Contudo, o poder e os sinais e os prodígios e a mentira que virá da boca dele vai enganar até mesmo os eleitos da parte do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Porque, na verdade, quem é que perece dentro da casa do Senhor? Aquele que não tem entendimento das coisas de Deus. Aquele que é movido até mesmo pela religiosidade da situação. Aquele que, na verdade, fala que Deus está falando, Deus está falando, Deus não está falando nada. Pelo ímpio que aí fora anda inventando mentira, dizendo que o mundo vai acabar em 2017, irmão. Quem já viu isso? Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus os enviará à operação do erro. O próprio Deus vai deixar que o homem se mova pela sua própria concupiscência carnal. Se ele não tem entendimento e se ele não tem joelho, jejum e oração para permanecer na presença do Senhor, ele vai ser enganado até mesmo pelo o príncipe deste mundo, na eficácia de Satanás, para que creiam até mesmo na mentira. O povo de Deus vai crer na mentira. É a mesma mentira que o povo de Israel está esperando, porque o Messias andou entre eles e eles estão esperando o outro Messias. E esse outro Messias vai vir enganar a muitos. Esse é o anticristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amados, todos vão ser julgados, porque não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, tiveram prazer no mundo. Amados, quem já se viu? Entregar dízimo e oferta é para manter uma vida com Deus, é para que Deus venha repreender o devorador, o migrador, o cortador e prosperar na oferta. É uma promessa de Deus. Mas quem já se viu, amados? Juntar uma igreja, pregar ao ponto da pessoa visar mais o bem, deposita no altar que Deus vai te dar isso. Tendo mais amor pelo mundo do que até mesmo pelas próprias coisas que vêm da parte de Deus. Então, este povo que não crê na verdade, mas crê em qualquer movimento espiritual,
este povo e está indo pelo engano, porque ele só vai para a igreja do Senhor visando a bênção, enquanto o crente, na verdade, tinha que ir para a igreja visando a comunhão e a obediência. Se ele visa a comunhão e a obediência, ele não está enquadrado no julgamento de Deus quando esta igreja for arrebatada. Então a hora de corrigir é agora. Mas devemos dar sempre graças a Deus por vós, porque está ouvindo uma pregação onde Deus ele é fiel e ele é justo. Irmãos amados, no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, cuidado com o que ouve, cuidado com essas mentiras que saem na mídia ou na internet, falsos profetas, pessoas anunciando datas, aonde a Bíblia Sagrada diz que somente Deus, o Todo-Poderoso, sabe o fim de tudo isso, porque Ele é juiz, porque Ele é justo. Amados, graças a Deus, Deus tem nos elegido como sacerdotes da sua casa. Porque essa eleição ela é desde o princípio para a nossa salvação e para a sua salvação e para a santificação do Espírito Santo. E na fé e na verdade, na esperança e no amor, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, é que fomos levantados. Para que este evangelho que Deus nos chamou para anunciar, alcance a todos na glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que todos sejam alcançados pela verdade e não pela mentira. Então, irmãos, estáis firmes, retendo as tradições da palavra de Deus, ensinadas em nome de Jesus com princípios de verdade. Palavras que estão na Bíblia Sagrada, palavras que são epístolas, já que vem desde o princípio, porque passa os céus e a terra e a palavra do Senhor não passa. No último capítulo de Apocalipse está escrito que qualquer um que tirar um tio da letra sofrerá as maldições descritas no livro da lei, amados. É muito sério isso. Tem pessoas pregando verdadeiras doutrinas ou até mesmo filosofias que não é segundo a palavra. São ensinos que não está previsto na palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré e o nosso Deus e Pai, que nos ama e que nos dá graça para ouvir a palavra eterna de consolação e de boa esperança, julgará esse povo. Esse povo que anda na sua inteligência carnal, que anda numa sabedoria humana. Porque os homens, amados, são dotados de inteligência. E por causa dessa inteligência, eles persuadem a muitos para não andar no caminho do Senhor. Então nós temos que consolar os nossos corações com a palavra da verdade e não acreditar que o mundo vai acabar de qualquer jeito ou anunciado por boca humana. Não vai ser assim. Pelo poder do nome de Jesus. Dá uma olhada em Mateus capítulo 24, que são as maiores profecias do final dos tempos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, dá uma olhada do princípio ao fim, leia, medita, rumina essa palavra pelo poder do nome de Jesus. E vos confirme em toda boa obra essa palavra. Que Deus, o Espírito Santo, venha confirmar essa palavra no vosso coração. Que o Espírito Santo venha fazer você juntar essas duas palavras e tirar a sua própria conclusão sobre arrebatamento, sobre o final do mundo, sobre o final dos tempos, sobre pessoas que enganam a muitos, sobre os falsos pastores que estão enquadrados lá em Ezequiel, no capítulo de número 34, sobre aqueles homens que são pastores e que não cumprem Mateus capítulo 10. Amados, a palavra de Deus está aí na nossa frente. A palavra de Deus está diante dos nossos olhos. Não vamos nos mover com um entendimento próprio ou de particular interpretação humana. Cuidado com essas coisas. Não ande desse jeito no mundo espiritual, porque Deus vai cobrar de todo mundo. Vai cobrar do ímpio, vai cobrar do crente, vai cobrar do israelense, vai cobrar, amado, dos gregos. E quando eu falo troianos, é de todo o mundo, ele vai cobrar. Porque Deus, amado, ele é amor sobre tudo. E por isso que ele nos ensina dia a dia. Mas quando ele vier em juízo, aí é fogo. É fogo consumidor. Aí é justiça. A base do trono dele é justiça. E ele não vai ter pena e nem piedade de bater o martelo. Temam e tremam ao ouvir o nome do Senhor. Porque o Senhor é Deus. Ele vive e ele reina. Graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu nome é pastor Assênio Santos. Evangelista e conferencista. Pregador da palavra do reino de Jesus Cristo sobre essa terra. Amados do Senhor,
Vigiai. Vigiai e orai. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu telefone é 61 9612 8776. Aleluia. Aleluia.